queria que se aprofundasse um pouco mais. Vi gente muito brava com essa possibilidade, mas que ao mesmo tempo tinha gente achando incrível na época que o Santos contratou o Sampaoli. Então, é que eram os nomes, né? Tanto o Miguel Angel Ramírez, o Roland e o BKSS, eles são os nomes que perduram no Santos desde a contratação do próprio Sampaoli. Que a gente estava entre esses 3 nomes, eu lembro de ter feito um vídeo sobre isso, aí o Santos chegou e falou nada disso. E chegou uma pessoa que ninguém esperava. É até só para falar do Miguel Angel Ramírez, ele está fechado com o Inter, pelo que parece o Santos foi atrás dele, mas ele tá aí com a permanência. O São Paulo também foi atrás dele, mas como ele já tem um contrato aí com o Internacional, com a possível, e vai sair, né? A possível não, a saída do Abel, ele vai para lá. Então, agora sim, BKSS. O BKSS, ele é uma história muito interessante, né? Eu acho que ele é um cara que ele vai precisar arranjar um trabalho longe da Argentina, porque, como eu falei antes, né? Ele conseguiu irritar as 2 maiores torcidas da segunda cidade mais importante no futebol na Argentina, que é a Avellaneda, né? Porque se você vai para lá, você tem o Independiente, que tem 7 Libertadores da América. Você vai para o Racing, que é o terceiro maior campeão nacional na Argentina. Então, assim, fracassou nos 2. Mas assim, mas ele ainda, ao mesmo tempo, ele consegue deixar doce na memória da gente alguns momentos bons dele. E só foi em um clube, né? Mas foi em 2 situações diferentes. Primeiramente no Defensa e Justiça em 2016 e depois em 2018/19, que ele quase foi campeão argentino em cima do Racing, né? Perdeu para o Racing por 1 ponto na última rodada. O que torna diferente? Acho que o BKSS ele é aquele treinador que ele precisa ter, primeiro, uma segurança de trabalho, em segundo, uma liberdade enorme de dar as cartas, porque isso ele não teve no Independente e não teve no Racing. E é bom também, volto a falar essa palavra, contexto, analisar o contexto. O Racing, esse Racing que a gente viu desse ano, é um Racing em ebulição, tá? É um time que, por exemplo, até conversava também com a Anitta quando a gente falava de Libertadores, quando teve Racing e Boca. Quem que você prefere, Racing ou Boca? Qualquer um dos dois que viesse seria problema para o Santos. O Santos acabou, lógico, se sobressaindo muito bem contra o Boca, mas o Racing, assim como o Boca, também passava por um problema enorme de direção, né? A direção do Racing entrava em conflito com o BKSS, com o próprio Diego Milito e a diretoria. O presidente é todo doidão, ele faz o que ele quer. Tem um cara que ele é procurado pela justiça trabalhando dentro do clube, fez um quiosque dentro do clube. Então, para você ter uma noção de como é que estava o Racing ali. O Racing não estava bem fora de campo. E óbvio que isso daí interfere dentro do gramado. E eu acho que o BKSS não é um treinador que consegue lidar com isso, tá? Porque se você for olhar o trabalho anterior do Independente, mesma coisa, porque ele herdou o Independente do Roland. E o Independente do Roland que eu falei para vocês era um Independente totalmente endividado. Não teve como contratar muitos jogadores. E teve que apostar muito em jovens. E nisso ele não reclama. É um treinador que usa o jovem de qualquer jeito, ele não tem medo. Às vezes até em situações que você nunca vai imaginar, ele vai lá e acaba colocando. E ele consegue trabalhar bem o jovem, mas ele entra muito em rota de colisão com diretoria e com um jogador muito experiente, tá? Ele conseguiu dar uma mudada nisso com o Litia Lopes no Racing, ele foi até elogiado pelo Litia Lopes, todo mundo conhece, né? Tem 36 anos, passou pelo Porto, passou brevemente pelo Internacional, mas no Porto ele fez uma carreira excepcional. No Lyon, ele jogou no Lyon ele fez uma carreira muito bonita. Então, assim, ele conseguiu dar uma mudada, mas ainda não foi o BKSS. Ele mudou muito o estilo dele, na minha opinião. Não era aquele estilo de futebol perde pressiona, estilo que o Santos praticava com o Sampaoli, né? Que é o grande pai dele no futebol. Mudou muito. Eu acho que o fato dele ter mudado muito também, ter aberto mão, né, das características dele, também serviu de mais um motivo para ele ser criticado, né? Não conseguiu driblar os problemas extra-campo, tentou abrir mão, né, do estilo dele para assegurar no cargo, não deu certo e acabou sendo demitido do mesmo jeito. Então, ele é um cara que eu vejo que ele, primeiro, ele precisa sair da Argentina, e em segundo, ele precisa repensar a carreira dele. Eu vou ser o cara de uma carreira só, igual a gente estava falando, né, do próprio Thiago Nunes, o cara que foi muito bem no Atlético, depois foi muito mal no Corinthians, o BKSS, no caso, foi muito bem no Defensa e Justiça, que é um time que não tem praticamente torcida em Buenos Aires, né, na província de Buenos Aires, para um treinador que pegou 2 gigantes com 2 torcidas fantásticas e não deu certo. Então, ele vai sempre ser criticado por isso. Se você for também parar para pensar, aí no Chile, ele passou no Chile pela Laú, né, Universidade do Chile, e também não foi bem. Entrava em rota de colisão toda hora com o jogador mais experiente, toda hora com diretoria.
Então é um cara um pouco tóxico, um pouco explosivo para o momento, para momentos errados. Eu acho que ele peca muito na condução da carreira dele. Igual a gente fala, por exemplo, de jogador de futebol. Tem muito jogador de futebol que vai pela proposta e vai para time que ele nunca vai jogar. Ou às vezes o time que não tem nada a ver com ele. Isso tem muito para treinador. Eu acho que assim, eu não o traria, apesar de gostar ainda da teoria dele, da maneira como ele enxerga o futebol, gosto da maneira como ele enxerga o futebol, mas eu não traria para o Santos justamente por ser um momento de reconstrução do Santos. Quem sabe, por exemplo, o BKSS ele se reconstrói como treinador, né, se afirma como treinador, o Santos também se reconstrói como time, porque a gente sabe que não vai ter dinheiro para contratar, vai ter que usar muitos jovens, a torcida vai ter que ter muita paciência, muito provavelmente é muito complicado de falar, né? A gente não prevê o futuro, mas a chance de Libertadores é pequena. É, uma Sul-Americana ainda é um torneio muito importante, ainda é um torneio que pode ajudar muito o Santos financeiramente, se o Santos pensar nisso, né? Então, assim, eu acho que é um momento para os dois seguirem, nesse momento, um caminho um pouco separado. E se encontrar, quem sabe, no futuro, com os dois melhores, né? Com carreiras mais consolidadas ou recuperadas. É muito importante para o Santos já definir já o treinador, tá? E se for um time sub-23, não sei se vai ser com o Marcelo Fernandes ou um outro treinador que seja até de senso comum da torcida com a diretoria, né? Mas que já tenha treinador principal definido, porque ele precisa observar. Ele precisa definir pré-temporada, ele precisa definir elenco. Tem que ser um treinador que eu acho que comece e termine o trabalho. O Santos não pode se dar o luxo de, por exemplo, fazer essas aventuras que tem feito. Isso daí eu acho que tem sido até pior para o Santos de uma maneira geral, porque é um clube que, na minha opinião, ele não pode errar quase nunca, porque já é um time que tem problemas muito grandes, né, administrativamente. É um problema que, se você for comparar com os rivais, o Santos ele vai ter menos atenção e, obviamente, vai ter menos dinheiro. Então, você não pode errar. Você tem que minimizar o seu erro o máximo possível. Por isso que aí você tem que, é a combinação do treinador que tem que ser importante. É questão de filosofia, questão de noção, né, da realidade e do que pode entregar. Só dar uma última palhinha rapidinho, eu juro, sobre o BKSS, é que assim, uma das coisas também que ajudou muito ele no Defensa e Justiça é que o Defensa e Justiça ele é um time de empresário, né? De um empresário muito forte na Argentina. Então, ao mesmo tempo que perdia jogadores, ele repunha com outros. Então, assim, para isso, ele tinha essa gordurinha também muito a favor dele, essa segurança para ele, e eu acho que isso o ajudou muito lá no Defensa e Justiça, e é algo que ele não teve muito nos outros dois gigantes na Argentina. Pode ser que dê certo o Santos, a gente nunca sabe, né? O Santos é uma caixinha de surpresas. Mas se você for levar em consideração, analisar friamente, acho que o Santos deveria de pensar num treinador um pouco mais tarimbado, um treinador um pouco mais calmo para o momento em que o Santos passa. Novamente, obrigado por terem me chamado, espero que tenha esclarecido as dúvidas, as perguntas, e sempre que precisar, tamo junto.